Estamos britanicamente no Brasil, às 21h37, começando a nossa live da noite, experimentando esse horário novo. Então, né, para quem não consegue de manhã, trabalha de manhã. Boa noite, meninas. Janice, Flávia, Vanessa, Taia. Boa noite, meninas. Bem-vindas. Confiram para mim como é que tá o som e a imagem e aí vamos começando a nossa live, o nosso papo reto, né, de hoje. As carinhas felizes, tá tudo ok. Vamos esperar um pouquinho o resto das meninas. Enquanto isso, eu já vou pedindo para vocês clicarem aqui no aviãozinho e enviarem essa live para alguma mulher que vocês conhecem e que precisa estar ouvindo algumas palavras e algum tema sobre empoderamento, sobre autoconhecimento, sobre maternidade. A gente vai falar hoje sobre culpa e de uma forma reta, clara, sem enrolação e com atividades depois no final que eu vou passar para vocês também, para vocês se empoderarem e botar na prática no dia a dia de vocês. Fê, Mara, oi Fê. Ai, que feliz que eu fico de ver vocês aqui. Na verdade, até agora aí só tem as minhas musas inspiradoras para eu estar aqui falando com vocês. Bem-vindas. Então, como eu estava dizendo, enviem esse aviãozinho para chamar mais mulheres aqui para a nossa live e que elas façam companhia para nós nessa noite. Eu vi que a Flávia enviou para as gurias que era um happy hour, né? E como aqui no sul, a Janice que é de São Paulo, né? Aqui tá muito frio. Olha só quem tá me acompanhando, tá? Mas eu só tomei um golinho também, para ficar bem concentrada aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam no quentinho do lar de vocês também. Aqui tá 7 graus, tá bem frio. E meu companheiro, o ar-condicionado também tá ligado, né? Pra eu poder estar aqui só de camisetinha. Então vamos lá. Oi, Ângela, Tia Neia, bem-vinda. Coisa boa! Bem feliz que vocês estão aqui. Então vão enviando os aviãozinhos e a gente vai conversar hoje sobre os 6 motivos, e eles não são tão óbvios, mas que podem estar trazendo infelicidade para o dia de vocês, tá? Para o dia a dia de vocês, para a vida de vocês. E eu já passei um pouco por esse processo e sei que não é nada fácil a gente perceber coisas sutis que estão no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente deixa passar justamente por essa rotina atribulada que a gente tem, esse corre-corre, e às vezes a gente acaba dando tanta atenção para os outros que não dá atenção a si mesma, e isso vai passando. Quando a gente vê, são coisas simples, talvez óbvias, que eu vou ter com vocês aqui, que eu vou dizer para vocês, mas que na corrida do nosso dia a dia a gente não se dá conta. Bere, bem-vinda. Gosto do Brasil entrou também, bem-vinda. Ou bem-vindo. Se tiverem homens também, eu acho importante que os homens ouçam também e saibam das nossas necessidades para nos ajudar naquilo que a gente tá buscando, nos nossos sonhos, na nossa ousadia de ser nós mesmas, tá? Gurias, eu tenho um recadinho para dar para vocês, tá? Hoje eu vou sortear um atendimento especial comigo, tá? Para isso, vocês podem tirar uma foto, um print da tela da live e postar nas redes sociais de vocês, no Stories ou no feed, e marcar o meu perfil aqui, @ouse ser você mesma. E aí vocês podem fazer isso até amanhã. E depois que vocês fizerem, eu vou colher todos os nomes de vocês e até amanhã às 18 horas eu vou fazer esse sorteio desse atendimento que vai ser individual. Eu vou entrar em contato e vou atender essa pessoa, essa mulher, tá? Pra gente falar sobre um tema que ela queira, que ela tenha vontade de desenvolver, tá? Então, oi, Alain Crestani, super meu apoiador aí. Então, vai ter esse sorteio
final, tá? Então, amanhã, para quem estiver acompanhando essa live ou para quem assistir ela depois, vai ficar gravada aqui também, tá? A ideia do Papo Reto, para quem nunca esteve presente aqui no Papo Reto, é que a gente converse sobre essas coisas, sobre conteúdos referente à vida da mulher, empoderamento, autoconhecimento, de uma forma sem censura, sem rodeio também, para que a gente consiga se desenvolver, tá? Essa é a minha ideia. Boa noite, Pri, Pati. Hoje tem um monte de Crestânia aí, minha cunhada, Luca. Bem bom, ótimo. Oi, Pati, é minha amiga também. Bom, vamos lá. 6 motivos que podem estar sabotando o teu dia a dia, te trazendo infelicidade. E por que a gente fala de motivos, né? Por que são 6? Eu escolhi 6 porque a gente vai falar sobre autossabotagem e como a gente se cobra. Nós mulheres nos cobramos demais em certas áreas, em certas funções que a gente faz. E a gente, mulher, além de ser cobrada externamente, a gente se cobra internamente, né? Então, se a gente dá atenção a uma área da vida e não dá a outra, a gente acaba se culpando por não dar atenção a todas as áreas de forma perfeita. Só que isso vai trazendo uma carga que muitas vezes a gente acaba não se encontrando, se perdendo, deixando uma área ou outra da vida incompleta e acaba muitas vezes sofrendo por causa disso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês sobre a maternidade, né? A maternidade, ela traz uma carga de dúvidas, uma carga de responsabilidade muito grande. E muitas vezes a gente fica em dúvida quanto à questão da carreira, né? Como conciliar carreira e maternidade, as duas coisas juntas, né? Então, muitas mulheres até abandonam a sua carreira ou ficam em dúvida e se culpando o tempo inteiro por não dar conta de certas coisas na carreira e de certas coisas na maternidade. Então, eu chamo isso da parede de chicotinho, ou seja, tivesse chicotinho para cada área da vida. Então, assim, se eu esqueci, sei lá, não deu tempo hoje, não deve ter acontecido com vocês, né? Mas comigo acontece. Não deu tempo hoje, eu fiz um miojo para janta. Provavelmente eu pego o chicotinho da janta e dos filhos, ele é desenhadinho, como a gente usa muitas vezes, a gente deixa ele guardadinho, pego e começo. Poxa, mas eles tinham que estar comendo melhor, só miojo não dá, eles vão ficar com fome, que mãe ruim que eu sou, e por aí vai. Então, a gente se cobra por muitas coisas que a gente não consegue fazer em muitas áreas da nossa vida. E a gente esquece de valorizar tudo aquilo que a gente realmente faz bem. E que às vezes tem mais impacto o que a gente faz muito bem e os benefícios que a gente faz para a vida das pessoas do que aquilo que a gente não faz tão bem. E outra, nós somos humanas, né? Então, existe a inevitabilidade da falha, somos falhos e estamos sempre em processo de crescimento. Só que esses chicotinhos todos que a gente utiliza para nos martirizar, para nos culpar, para nos... essa semana eu ouvi num atendimento, para nos atormentar, todos esses chicotes, eles servem também como sabotadores. Porque quando eu perco o meu tempo me chicoteando, né, me culpando, me julgando, eu perco o tempo de me desenvolver também. Então, muitas vezes essas culpas, além delas serem infundadas, né, essas autocobranças, elas serem infundadas, elas nos prejudicam o nosso tempo. Fazem com que as coisas não andem para frente, não nos impulsionam, e sim nos deixem parada, nos julgando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. É óbvio, gente, que isso a gente faz inconsciente, ninguém quer se judiar, ninguém quer se martirizar o tempo todo, mas a gente vai fazendo inconsciente e quando vê, não se dá conta mesmo. Então, para vocês se darem conta, e eu consegui me dar conta, e também através dos atendimentos das mulheres que eu faço, vem muito essa temática da autossabotagem e da autocobrança, eu separei
6 áreas que as mulheres identificam como as áreas que elas mais se cobram e se cobram muito, pegam o chicote às vezes mais forte para se cobrar nas questões da vida, nas questões das funções das mulheres, tá? Então, de repente, você tá aqui, você não é mãe ainda, mas tem áreas aqui que, se não servir agora, serve de repente para um momento mais à frente, ou para que você utilize ou leve essa informação para uma amiga, para sua irmã, para alguém que esteja precisando ouvir isso, que já tenha filhos, ou se encaixe no perfil da maternidade, tá? Então, antes de eu falar por que essas 6 áreas, eu queria falar um pouquinho com vocês por que a mulher moderna ela sofre tanto, tá? E por que não é mimimi essa coisa do feminismo? Porque tem muitos entendimentos para o feminismo, né? Mas as nossas mães e as nossas avós, eu acho que as nossas mães ainda tiveram um caminhar um pouco diferente, mas as nossas avós, elas tinham, depois do pós-guerra, elas tinham uma única preocupação, que era trabalhar, né, o que desse no interior da família, né, naquilo que elas poderiam fazer, mas primeiro cuidar da casa e dos filhos, tá? Essa era a função de uma mulher dentro de uma casa há 30, 40 anos. Com a vinda do consumismo, a mulher se tornou, além do alvo, né, do consumo, porque se a gente ligar a televisão agora vai ter uma propaganda direcionada a mulheres, tá? Ou maternidade, ou carreira, ou beleza. Vocês podem ver que as propagandas para homens são bem menores, né? Então a mulher ela consome mais e ela virou alvo disso, né? Do consumismo. Ela não, nós, né, gurias? Então nós viramos alvo do consumismo. E além disso, nós ganhamos, né, com o advento do consumo, só o homem já não provia mais a família. Então nós também ganhamos, não sei se de presente ou de cobrança, né, a função de também suprir a família, né? Também contribuir com o sustento de uma família. Além disso, a gente começou a se dar conta, e a nossa geração, principalmente a geração Y, começou a se dar conta que nós podemos trabalhar para nos realizar. Só que no meio de tudo isso, ainda tem as funções que já eram nossas, que era do cuidado com a casa, do cuidado com a família, mais o advento do sustento da família, da educação dos filhos e da realização dos nossos próprios sonhos, da nossa carreira. Então a gente ficou no meio desse monte de funções, meio que malabarista, ataca um pouco daqui, ataca um pouco dali, dá uma surtada aqui, dá uma surtada ali, deixa ou negligencia alguma área, e aí depois a gente acaba na parede de chicotinhos, pegando um chicote para nos autoexigir, para nos flagelar, tá? Se você entende que é assim também que você se sente, o que eu vou trazer aqui para vocês também tem dicas práticas para vocês diminuírem essa culpa, diminuírem essa autocobrança, tá? Então, essa é a história do desenvolvimento e da forma que agregou-se funções e papéis na vida da mulher moderna. E aí, com isso, eu trago as áreas para vocês, tá? Então, quais são os 6 motivos, quais são as áreas que vocês se cobram demais por não estar dando conta daquilo exemplarmente, como se a gente fosse a Mulher Maravilha que consegue fazer tudo isso de forma assim perfeita, tá? A primeira área de autoexigência, de autocobrança é com a casa, né? Apesar da gente já ter entendido que o marido, o homem da casa também deve, né, e pode contribuir. Só um pouquinho, gente, que deu uma falha aqui no meu sistema. Apesar da gente já ter se dado conta que o marido também pode contribuir, né? O homem da casa também pode contribuir, ainda nos pesa muito
a responsabilidade da gestão, do gerenciamento da nossa casa, né? E aí a gente vai para a limpeza. Aí, gente, falha técnica. Tá voltando. Aí a gente vai para coisas da casa, né? A limpeza da casa, o cuidado com os filhos, a função de fazer mercado, de organizar o cardápio. Então, a casa não é só a comida, né? Eu vejo muitas pessoas falarem assim, mas tem a limpeza da casa e a comida. Não é só isso, né? Só o fato de você ter que pensar numa lista de alimentos para que você tenha que se deslocar para ir ao mercado, mesmo que você tenha alguém que vá ao mercado, só de pensar e organizar isso já é uma carga que só você carrega, né? Ou que agrega ainda mais. Então, às vezes a gente se cobra pela casa não estar totalmente limpa, né? Eu sempre dou o exemplo da louça. E nos meus cursos, quem já fez cursos, sabe, aqui no sul a gente tem o costume das vovós, né, fazerem aqueles guardanapos todos bonitos, com crochê e tal. E eu sempre me perguntei para que servia aquilo, né, já que não seca a louça de tão bonito que é, cheio de renda. E aí eu descobri que é para botar em cima da louça suja, porque tu tem milhares de outras coisas para fazer, né? Porque tu não dá conta às vezes de lavar a louça. E o quanto isso nos pesa. E muitas vezes a gente, de tão controladora que é, a gente pede para outra pessoa lavar, mas a gente não gosta como a outra pessoa lava. Então a gente relava ou refaz aquilo que a gente precisa, pediu para alguém fazer, né? E o quanto isso nos prejudica. Porque aí por que a louça precisa estar brilhando? Por que não dá para ser uma arrumada rápida, né? Por que tem que estar tudo sempre nos trinks, como a gente diz aqui, tá? E uma coisa que a gente falava, assim, eu ouvia muito a minha avó e minha mãe dizer, e se alguém chegar? Poxa, gente, agora é impossível, né? Mas assim, se alguém chegar, vai ver uma casa que tem pessoas vivas lá dentro e que usam aquela casa, né? Eu não posso, por exemplo, eu que tenho duas crianças, estar com a casa sempre arrumada. Não, tem bolacha no sofá às vezes, tem pipoca embaixo do sofá, tem copo sujo o tempo todo. E assim vai, por quê? Porque casa é uma casa habitável. Aquela casa de revista ou aquela casa que as nossas vós mantinham, elas não são mais possíveis de manter se a gente tem tanta coisa para fazer. Então, a casa é uma das áreas pelas quais a gente nos cobra muito, tá? E eu tô vendo várias aqui, sou assim, bah, não sabia, adorei. Muita risada, isso aí, gurias. Depois vocês vão me perguntar também, eu vou responder, tá? Então, a casa é uma das coisas pelas quais a gente nos cobra então, e tá bloqueando, tá trazendo infelicidade, porque no momento que tu olha pra louça, tá tudo suja, isso traz infelicidade pra ti, tu fica te cobrando, isso é ruim. Agora, no momento que tu olha, está, sei lá, amanhã eu lavo, a hora que dá eu lavo, ou fulano vem aqui me ajudar não, né? Lava a louça tu hoje, porque eu fiz a comida, trocar tarefas também, né? É a primeira área, tá? A segunda área é quanto ao casamento. E aí eu vou trazer uma máxima. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muito, que é aquela coisa assim: se tu não tiver disponível, se ele não encontra em casa, ele vai buscar na rua, tá? Primeiro que eu acho que quem vai buscar na rua pode ter em casa, pode ter em qualquer lugar que ele vai igual, tá? E depois, por que essa coisa de tu tem que estar disponível o tempo todo? Eu entendo assim, ó, que a relação é eu e mais alguém. E esse alguém tem que dar e receber, e tu dar e receber. E para isso precisa ter um diálogo sincero de quais são as expectativas quanto um e quanto o outro. Fica muito difícil se só você, mulher, der, né? Só você ceder, né? Fora as outras funções. Então, assim, se você tá dentro de um relacionamento, por que a autocobrança? E aí vem a outra área que eu vou trazer junto aqui, que é da estética, né? A mulher tem que estar linda, cheirosa, depilada, sobrancelha feita, é tanta coisa que é para suprir a necessidade de quem, né?
E se é um casal, como é que este outro pode devolver para você? Se é uma dupla, se estamos falando em dupla, né? E essa dupla a gente vai falar na divisão da educação dos filhos, do cuidado da casa, com gerenciamento financeiro e com várias outras funções que é de uma relação. E não só da questão do sustento. Um faz o sustento e o outro faz todo o resto. É meio que injusto, né? E por isso a gente fala tanto hoje em feminismo. E o feminismo não é aquela luta de tirar o sutiã e ir pra rua, mas sim da gente conquistar e botar em ordem aquilo que a gente quer como mulher, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso microcontexto, que primeiro é a nossa casa, tá? O terceiro é quanto à carreira. E aí a gente tem a casa, tem o relacionamento e também quer ter liberdade de fazer uma carreira, de ter sucesso, de fazer as coisas funcionarem na nossa vida, ter um reconhecimento financeiro, ter um status também de profissional. E o quanto muitas vezes, por não conseguir gerenciar tudo isso, a gente acaba deixando a carreira, né? Mas a gente se cobra. Poxa, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer depois da pós o mestrado, depois do mestrado doutorado, depois do doutorado não sei o quê. E aí isso vai, ou se é a carreira acadêmica, né? Ou se é na tua carreira, bom, a tua colega que não tem tudo isso, ela é melhor que tu, ou o teu colega que não tem tudo isso é melhor que tu não consegue ascender por aquilo. Então, o quanto a gente não reconhece aquilo que a gente já fez e aquilo que a gente já é, né? Como profissional que é. E o quanto a gente não enxerga a linha do crescimento, porque não existe um final, eu sou, eu não sou. Não, existe um profissional em crescimento. E essa profissional em crescimento, ela tá em todas as áreas da vida e ela usa os seus talentos e suas habilidades em todas as áreas, né? Então, por exemplo, mães certamente fazem a gestão do tempo talvez melhor do que um pai, do que um homem ou de uma mulher que não tem filhos. Por quê? Porque a mãe, ela tem que sentar a bunda na cadeira lá no trabalho dela, onde ela estiver, e realmente baixar a cabeça e trabalhar. Por quê? Porque quando ela vier para casa, ela tem uma segunda ou terceira jornada, né? Então, essa habilidade da gestão do tempo, a gente talvez seja melhor, como mãe, seja melhor do que uma pessoa que não, que fez, sei lá, um mestrado, de repente, ou que tenha um cargo maior dentro de uma empresa. Então, quando a gente consegue valorizar os nossos talentos, nossas habilidades, a gente consegue também reconhecer qual é o nosso ponto fraco e aonde a gente pode melhorar para alcançar aquilo que a gente deseja, tá? Então, a carreira também é outra área que nós nos exigimos demais e precisa parar para pensar em que ponto você tá e aonde você quer chegar, tá? O quarto, né? Filhos. Quanto vocês se cobram pelos filhos? Queria ouvir vocês. Na verdade, eu queria olhar os olhinhos de vocês. Mas eu tenho certeza que se a criança se escorre o nariz da criança, a culpa é sua, porque você não botou casaco na criança. Se a criança, sei lá, seu adolescente tem mau desempenho na escola, a culpa é sua, porque você não acompanhou esse adolescente. Se a criança, sei lá, brigou com um amigo e deu com um brinquedo no amigo, a culpa é sua, porque você não educa bem aquela criança. Então, assim, o quanto a mãe, você se cobra e a sociedade te cobra, né, pela educação dos seus filhos. E às vezes a gente esquece que os nossos filhos estão no mundo. Eles aprendem sim com mãe, com pai, mas também com tio, com vô, com vó, com vizinho, com o irmão mais velho, com o colega, com a televisão, com os desenhos. Então, assim, a educação do seu filho, o bem-estar do seu filho não depende só de você. Eu já ouvi mãe que na correria, indo pro trabalho e tal, o casaco do guri ficou no banco de trás. E aí ela não consegue produzir porque o dia todo, porque o casaco do guri ficou no carro.
né? Mas sei lá, se ele sentir muito frio, primeiro que ele vai reclamar, ele vai pedir ajuda. Segundo que ele vai... alguém lá da escola vai... Agora eu lembrei de uma situação, já conto. Ele vai lá na escola, alguém vai alcançar um casaco para ele. E aconteceu uma vez comigo exatamente isso. Eu levei os meus pequenos de manhã, era um calor, levei de chinelinho. E quando eu fui buscar eles, eles estavam de meia emprestada e de chinelinho de dedo. Então, assim, quando eu peguei eles, eu pensei, meu Deus, você é uma mãe muito ruim, você é horrível, o que que você está fazendo? Né? E aí aquela carga de culpa nos meus ombros, mas eu não previ, né, que ia baixar tanto a temperatura que eles iam precisar de meia, mas também eu tinha que ter colocado uma meia na mochilinha. Então, assim, não deu. Naquele dia, solucionaram dessa forma. Depois eu entreguei as meias para outros usarem. Por quê? Porque isso é comum acontecer, né? E não é porque aconteceu com você uma vez que você é a pior mãe do mundo. E aí a gente vai para as questões do cuidado físico com o nosso filho, a gente vai para as questões do cuidado psicológico, da educação deles, da saúde. Então, assim, é uma gama de coisas que não depende só de você. E se você colocar tudo isso na sua conta, vai ficar uma conta muito pesada, tá? E isso vai bloquear com que você se desenvolva nas outras áreas, com certeza, tá? Tem gente fazendo carinha de choro aqui. 90%. Eu sei, eu conheço essas mães. Tá? Vamos lá para a próxima área, então, que é a área da saúde. O quanto nós. E aí eu vou juntar aqui saúde, beleza e estética, porque existe uma ditadura da mulher perfeita. Se você pegar qualquer referência da mulher perfeita, não vai ser você, sinto muito, né? Que horror! Porque a gente, mulher real, não se parece com a mulher perfeita, justamente porque essa mulher perfeita, ela não existe, né? É uma mulher inventada. Esse rostinho bonito que vocês estão vendo aí, ó, pura base filtro, né? Eu não tô usando filtro agora, mas tem uma luz que me beneficia. Por quê? Porque tem melasma aqui, 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 assim. Ó, apareceu até um branquinho. Então, assim, se eu for fazer tudo que eu tenho que fazer para ser a mulher perfeita esteticamente, né? Eu vou ter que nascer de novo. E vocês também. Tá? A não ser que a Gisele Bündchen esteja aí. Seria muita pretensão minha, né? Mas assim, nem ela não é perfeita, né? Ela tem a imperfeição dela. O corpo humano, gente, é a única máquina que vive aí, ó. Quantos anos tem as máquinas de vocês? A minha tem 15, né? E olha só. Mas assim, é uma máquina que nasce, a gente não. Mal e mal a gente coloca um óleozinho, que é a saladinha verde e tal, né? Mas assim, é uma máquina que não tem nem assistência, né? E ela faz com que a gente consiga transitar pelo mundo, ter filhos. Eu tenho 2, tá aí, a Pri tem 1, a Paty tem 2, que são os que estão aparecendo aqui, tá? Mas pensa que do teu corpo, da imperfeição do teu corpo, tu gerou uma outra vida, né? No meu caso, 2, ao mesmo tempo. Então, assim, não tem como eu querer ser a mulher perfeita. Dá para eu ser a Patrícia perfeita. Isso sim. E aí eu tenho que reconhecer de novo as minhas belezas, né? E não focar tanto nas minhas imperfeições. Dá para corrigir, sim, dá, né? Está aí a ciência e a medicina para corrigir aquilo que a gente não gosta. Agora, viver na ditadura da beleza também não é bacana. Nós nos boicotamos por isso, nós perdemos tempo, né? Às vezes, pela autocobrança, a gente passa 2, 3, 4. A gente não, porque eu não faço isso, tá? Eu não tenho paciência para academia. Mas, assim, tem gente que passa 2, 3 horas treinando por dia.
E aí a casa tá lá com a pia cheia de louça ou com a montanha de roupa. Não sei como é que é vocês aí, mas aqui é sempre um Everest de roupa. E quem é que tem que passar e dobrar, ou no mínimo, dar um jeito naquela roupa? Eu mesma. Seria a mesma mulher que ficou 2 horas, 2, 3 na academia malhando. Isso é humanamente impossível dar conta de tudo, né? Então a gente precisa também fazer escolhas. E aí escolher o que é melhor, ou o que eu estou precisando, o que me satisfaz mais nesse momento, né? Sei lá, é a busca de um corpo perfeito, ok? Então vai lá e faz isso. Mas não pega o chicotinho para dizer que você não leu aquele livro, ou que você não tomou um chimarrão com seu marido, ou que você não ligou para sua mãe, né? Faz aquilo consciente, por quê? Porque você está fazendo para você, tá? Não existe uma rotina ideal, aquilo que é ideal. Existe o que é ideal para você. Os objetivos que são ideais para você, que te faz você feliz. Então, quando eu digo assim, que tem 6 motivos pelos quais você pode estar detonando a sua felicidade, isso quer dizer que são talvez 6 áreas que você não está colocando o seu foco para ser feliz, tá? E estranhamente nós somos os seres que têm medo da morte, mas quer deixar essa vida infeliz. Então, assim, não espera a morte, até porque, né, desnecessário isso, mas seja feliz enquanto você tá surfando na vida, né? Vivendo essa vida, porque ela é sua, né? E aí, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: é pesado, sim, tá? Casamento, carreira, filho, é pesado, sim. Mas a partir do momento em que eu sei disso, que é pesado pra gente, e que por enquanto a gente não tem, ainda não consegue dividir tudo, tá? Tem sim uma carga social aí na nossa função de mulher, infelizmente. Tem 2 comportamentos que a gente pode adotar. Ou eu posso ser vítima disso, tá? E reclamar pelos meus direitos brigando, ou eu posso assumir o controle e organizar tudo isso. Ter consciência e dar um passo para frente. Usar isso, usar a minha situação. A Taia tá reclamando aqui que parou. Usar essa situação, usar esse contexto e que eu não posso mudar de uma hora para outra, mas usar esse contexto para me impulsionar. E eu só vou fazer isso no momento em que eu parar de ser vítima, né? E começar a ter autorresponsabilidade com a minha vida e com os meus objetivos, com aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. E por isso a gente precisa ser ousada para dizer alguns nãos, ousada para a gente se posicionar, ousadas para botar limite nos outros e botar limite em nós mesmos, porque nós somos especialistas em dizer assim, ai, tô cansada e ninguém me ajuda. Mas a gente não é especialista para tomar as rédeas e fazer uma divisão sincera de tarefas, né? Honesta de tarefas. Ou dar a real para outra pessoa que está conosco, ou dar a real para nós mesmos, de tipo assim, amiga, não vai adiantar malhar 5 horas e comer o sorvete. O que tu quer? Comer o sorvete ou malhar 5 horas? Comer o sorvete. Então tá. Mas a gente precisa ter autorresponsabilidade e sinceridade com nós mesmas. Sermos autênticas de dizer assim, ó, isso não dá para eu fazer. Olha, simplesmente não dá. E eu nem quero. E tá tudo bem. Mas cada uma dentro do seu contexto. Cada uma dentro daquilo que é bom para si. A partir do seu eixo, daquilo do seu centro, você tomar as rédeas das coisas. E não ficar choramingando. Que a gente faz isso muitas vezes. Eu não tô dizendo que eu não choramingo. Eu choramingo. Mas aí eu penso assim, chega, ô vítima das coisas. Vamos fazer as coisas acontecer? Por quê? Assim como eu estou preocupada com a minha vida, vocês devem estar preocupadas com as suas próprias vidas. Então não adianta esperar que alguém venha e te salva.
Que alguém venha e te salve, te dê a mão, te puxe da onde você tá. Você pode sim pedir ajuda, buscar ajuda, mas essa ajuda tem que partir, essa vontade de ser ajudada tem que partir de você também, né? E o que eu vejo muitas mulheres hoje em dia e aí a gente também carrega a carga, né? Ai, mulher é tudo mimimi. E quando bota dentro de um saco, tem as que são mimimi mesmo, e eu já fui um pouco de mimimi, tá? De assim, é tanto mimimi, mas não faz nada por si, tá? Então, o que, que vocês estão fazendo por si mesmos para organizar isso que não tá bem, né? Eu tenho certeza que se vocês têm uma dor de cabeça, vocês correm para tomar uma aspirina, uma dipirona, ou não vou fazer merchan aqui, né? Ainda não, ainda não tô nesse nível. Mas a gente corre para solucionar aquela dor. Mas quando a dor machuca aqui dentro e tu sabe que vai levar anos, a gente fica, vai esperar, deixa passar. Quando vê, tu já tem 80, 90 anos, já não dá mais tempo, tá? Eu vou responder a Vanessa aqui, a gente vai continuando, e se vocês quiserem me mandar perguntas, pode mandar perguntas, eu tenho que me controlar aqui no tempo, mas tá ok, tá? Então, a Vanessa pergunta assim, mas por que nos cobramos tanto? Essa cobrança, ela vem da nossa própria criação, né? Nós somos educados, e provavelmente quem é mãe aí educa o filho para ele ser bom, né? Só que a mulher, ela tem que ser boa e perfeita o tempo todo, né? Se ela tiver... é difícil a gente olhar um menino gordo e dizer assim, um menininho gordinho, bonitinho, fofinho, e dizer assim, nossa, que gordo tá esse guri. A gente acha lindo. Ah, que fofinho, que bonitinho. Quando ele crescer, ele vai virar homem, vai ficar forte. A mulher não. A menina, né, a pequenininha, desde pequenininha, tá muito barriguda. Quando tiver adolescente, ela não vai emagrecer, ela vai engordar mais. É isso que a gente já coloca tatua nela, né? Então, assim, a gente é ensinado a ser muito boa sempre. E a mulher, ela precisa sempre colocar o outro na frente dela. O que acontece com isso, gente? É um ciclo, tá? Quando eu boto o outro na minha frente, quando eu boto as questões do outro na minha frente, eu estou negligenciando a mim mesma. E se eu faço isso, isso não causa dor no outro. Porque ele não vai pensar assim, ela fez por mim, que legal, então eu vou fazer por ela. Não, ele vai achar que é normal isso. A gente normaliza isso para nossas meninas. Vocês, mães de meninas, cuidem isso. Que é primeiro o outro, né? Isso é ser uma pessoa boa, botar em primeiro lugar o outro. Isso é ser uma mulher boa. E aí, quando a gente faz isso, a gente não está 100% em nós. A gente depende do retorno, do feedback do outro. E aí, como esse outro não nos dá o feedback, porque ele está preocupado com a vida dele, ele ou ela, né? Eu estou dando um exemplo aqui, não só ele. Mas como ele está preocupado com a vida dele, ele não te dá o feedback de tudo. E aí tu acha que não é bom o suficiente. Então tu tá sempre buscando o reforço, o elogio, o reconhecimento do outro. Oi, gente. Deu uma parada aqui. Então a gente tá sempre se cobrando para ser melhor ainda do que porque a gente não tem o reforço positivo. Então, quem é mãe aí, cuida para ver se você tá dando um reforço positivo pro seu filho, pra sua filha. Gente, eu tô online para vocês? Que aqui para mim deu uma travada. A Taia tá dizendo aqui, ó, que tem uma coleção de chicotes. Pode deixar eles de ladinho, Taia. Começa por um deles. Qual é deles que tu mais usa no teu dia a dia? Tá? Deixa ele de lado. Tudo certo. Então tá, continuamos. Mais perguntas, meninas, sobre isso? Mais perguntas sobre autocobrança, autoexigência, o que a gente pode fazer? Enquanto vocês não perguntam, eu vou deixar algumas dicas para vocês, tá? Funcionou comigo e são algumas
coisas que eu digo sempre para as minhas clientes. De, tá, como é que eu posso deixar essa autocobrança, tá? Primeira coisa é reconhecer aquilo que você... Qual é o problema? É reconhecer quando você tá com o chicotinho na mão. Aqui, a Flávia perguntou, como diminuir as autoexigências? E aí eu vou entrar nas dicas, tá? Primeiro, que você só tá se exigindo porque você acha que você tem que dar mais, tá? Quando eu olho para o mais, eu não tô olhando para aquilo que eu já tenho, tá? Então, eu preciso saber o que eu já tô dando. Por exemplo, como mãe, tá? E esses dias aconteceu comigo. Na função da gente estar dentro de casa o tempo todo com as crianças, eu parei de noite e pensei, nossa, eu não dei atenção para as crianças. E aí eu já peguei o chicote, né? Pensei, meu Deus, eu fiquei muito tempo no celular, online, fazendo meu negócio, tá. E eu gravei vídeo para vocês, né? Eu pensei, e aí, para isso eu tenho que botar as crianças na tela, né? Para eles se concentrarem. E aí eu peguei o chicotinho, isso já era, sei lá, eu já tinha deitado, já era para descansar e eu ainda tava fazendo autoterapia, né? Auto-chicote. Aí fiquei pensando assim, tá, mas peraí, o que eu já fiz hoje por eles? Bom, eu fiz o café da manhã, eu almocei com eles, eu fiz um almoço que eles gostavam. Depois do almoço, eu fiz brigadeiro para eles. Na hora do banho, que eu sempre deixo eles tomar banho sozinhos, estava frio, aí eu dei banho, eu sequei, daí eu dei beijinho, daí eu... Então, e nesses momentos, eu posso não ter ficado a tarde inteira brincando com eles ou jogando com eles. Mas nesses momentos a gente teve conexão, nesses momentos teve cuidado, nesses momentos teve atenção. E isso é o que uma mãe pode fazer, cheia dessas outras coisas que eu disse para vocês. Isso é tão valioso quanto eu ter ficado 1 hora brincando com eles de joguinho durante a tarde. Então eu preciso saber o que eu estou fazendo de bom e me valorizar. Na carreira, a mesma coisa. O que eu estou fazendo de bom? Se eu estou empregada numa empresa, por que essa empresa te paga? Ela não te paga à toa, ela não perde o tempo dela só porque tu é bonitinha. Não, provavelmente algo de bom tu tá entregando. Provavelmente tu tá contribuindo para o crescimento dessa empresa. E se tá acontecendo isso, tu tem um valor. E se tu tem esse valor, ok, tu pode te cobrar para contribuir mais, mas também para ganhar mais, né? Tem uma troca. Ok? Mas tu precisa saber como tu contribui hoje. Se é para a relação do casamento, que tu tá se exigindo, eu tinha que estar mais magra, eu tinha que estar mais tempo com meu marido, eu tinha que estar mais, não sei, a gente tinha que estar, mas tinha que fazer, mas não faz, né? Assim, a mesma coisa. O que você contribui para essa relação? Ou eu quero ser melhor neste ponto, ok? Neste ponto eu preciso melhorar. Preciso. Eu quero melhorar? Quero. O que eu posso fazer na prática? Ou o que eu me comprometo a fazer na prática? Tá? Sei lá, ao invés de ficar tomando um chimarrão com o telefone na mão, então que eu largue o telefone e tome o chimarrão e esteja 100% com aquela pessoa. Coisa simples, gente. Não criar uma coisa que tu não vai conseguir fazer. Ou que tu vai fazer um dia e depois tu não vai fazer mais. Né? Então, a primeira coisa é saber o quanto de valor e de alto valor você tem. E aí, esses chicotinhos vão ficando de lado. Outra coisa que eu ia dizer para vocês muitas vezes a gente não diz para uma amiga assim, meu Deus, que gorda. Mas a gente se olha no espelho e diz, meu Deus, que gorda. Então, assim, pra gente é fácil, né? Se maltratar. Pro outro a gente não faz. São palavras que a gente não diria. Mas pra gente, ai, que burra. Que isso, que aquilo, né? E o quanto isso nos machuca. Nós mesmos fazemos isso. Né? Mas não temos coragem de fazer com outro. Então, se você não tem coragem de fazer com outro, não faça para você mesmo. Você precisa ter um alto valor, ter uma autoconsciência, tá?
É possível eliminar os chicotinhos que eu falo? Eu acho que assim, eles vão mudando de tamanho. E eu acho que a gente vai substituindo um pelo outro. É que nem o filho, né? Quando é pequenininho, é porque, sei lá, eu não peguei ele do jeito certo. Quando é maiorzinho, porque ele briga na escola. Quando for adolescente, é porque ele, sei lá, tem mau desempenho na escola. Então a gente vai substituindo esses chicotinhos. O que eu acho que dá para fazer é ter mais consciência para quando a gente for pegar esse chicote. Bom, da onde está vindo essa cobrança? Ela é real? E aí, quando você faz esse pensamento, você cria uma consciência de que, bom, isso não é real. Isso está mais na minha imaginação do que na realidade. Que nem o exemplo que eu dei das crianças, né? Estava mais na minha imaginação que eu não tinha dado atenção do que na realidade. Então, quando a gente vai para essa historinha, eu chamo de novela mexicana que a gente sabe fazer isso, tá? A gente pega uma história e aí a gente cria uma novela, algo terrível, com muito drama. Quando a gente faz isso, normalmente está dentro da nossa cabeça, né? Por exemplo, a nossa autocobrança com o corpo. Já perguntou para o seu companheiro se ele gosta do seu corpo ou não? A gente acha que tá demais ali uma dobrinha e às vezes o teu companheiro vai dizer, nossa, eu adoro essa dobrinha, né? Ou a gente acha que tá demais uma ruguinha que saiu aqui, né? E aí a outra pessoa acha lindo, aquilo que você acha que tá feio, a outra pessoa acha que tá lindo. Então, cuidem para ver se vocês não estão imaginando situações para justamente buscar esse chicotinho, tá? E isso em todas as áreas da vida de vocês. E quando vocês não conseguirem fazer isso e continuarem dramatizando, busquem soluções práticas. Por exemplo, para louça, tá? Aquela louça que eu disse que fica na pia. Ou bota o guardanapo bonito mesmo, aquele, para esconder a louça, ou delega para alguém. Alguém vai lavar a louça. Eu sempre dou o exemplo do controle que a gente tem, e aí a gente quer o reconhecimento, porque só a gente acha que só a gente sabe fazer. Eu sempre dou o exemplo da fralda, tá? Se você tem, quem nunca, tá? Tem bebê pequeno, e aí ao invés de você, quando você pede para alguém trocar a fralda, você vai para a porta ainda dizer que não é daquele jeito que tinha que fazer. Ou você pega a criança e vai lá e troca de novo, é, ajusta o elástico ou coisa assim, ou dá uma conferida para ver se tá bem feito. Como se só a gente soubesse trocar a fralda. E quanto desse comportamento a gente replica em todas as outras coisas que a gente faz na vida, né? Seja botar o casaco na criança, seja fazer um projeto dentro do seu trabalho, porque aí você acha que só você pode fazer, tá? E o quanto isso gera uma sobrecarga para a mulher, gera uma sobrecarga para você. Agora, se você está gerando essa sobrecarga porque você adora e você está feliz com isso, beleza. Agora, se você está gerando essa sobrecarga e está reclamando no posto lá de vítima, nossa, que horror, só eu sei trocar a fralda do fulaninho. Aí é porque você gosta de ser infeliz. Aí você está no papel de vítima. E aí você precisa ousar ser você mesma, ou para ser vítima, ou para ser autorresponsável. E uma dessas coisas você precisa decidir. Porque é difícil você ser vítima e ao mesmo tempo protagonizar a mudança. Você precisa sair desse lugar de vítima e protagonizar a mudança. Só que para isso tem que saber o que você quer. E não é eu que vou te dizer. É você aí na sua novela mexicana, que você vai tirando problemas, vai tirando dramas e vai entendendo o que tá acontecendo com você. E eu espero que essas palavras, esses exemplos que eu tenha trazido para você hoje, te tragam mais clareza, mais consciência sobre as coisas que podem estar acontecendo na sua vida. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade aí para vocês também dizerem se isso faz sentido na vida de vocês, se não faz sentido. Mas eu vejo muitas mulheres reclamando da sobrecarga,
da culpa, né? E isso, existem pesquisas que dizem isso. Depois, outras semanas, a gente vai tratar especificamente da culpa, porque elas nos judiam também, assim como essa autocobrança, né? Cuidem de novo, eu vou retomar o tema da outra live, tá salva aqui no perfil se vocês quiserem assistir, que é das vozes. Cuidem para ver o que é de vocês e o que é do outro, o que o outro plantou na cabeça de vocês, né? A mesma coisa é do bonito, eu sou bonita, eu sou feia. É comparado a quê? A quem? Gente, se eu for comparar com a Gisele Bündchen, eu acho que eu sou bem feia. Mas se eu for comparar com, sei lá, com a minha vizinha, com a colega de escola, eu sou bem bonita. Então tem uma comparação, e essa comparação às vezes são as vozes externas que eu já falei, que é um dos monstros, né? E o quanto essas vozes, elas são plantadas aqui dentro da nosso roteiro de novela mexicana, e a gente cola como se fosse uma ideia nossa, né? Então você precisa saber o que é seu, o que é do outro. Eu conheço uma amiga minha, ela não tá aqui, por isso que eu vou falar dela, que a mãe dela sempre falou que ela era muito gorda, muito gorda, muito gorda, muito gorda. E hoje ela não consegue, ela tá magra e ela ainda não consegue se ver como magra. E aí ela tá sempre de dieta. Tu pergunta pra ela, ela tá sempre de dieta. E ela tá super, super magra, muito magra mesmo. Mas ela, de medo de engordar, e de medo daquela voz da mãe dela, né? Não come isso, tá gorda. Ela ainda tem medo de engordar e de ouvir essa voz da mãe. Então, assim, é trauma? Eu não sei se é trauma, mas eu sei que na prática isso só prejudica. E essa voz não é dela. Então, o momento que e essas vozes, elas precisam ser reforçadas, né, gente? Se alguém me diz, eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda, eu preciso olhar pro espelho e pensar assim, tô mesmo ou não tô? Essa é a realidade. E aí você vai determinar. E outra, tá gorda em relação a quê? Só existe gordo porque tem magro. Em comparação. Então, se você parar de se comparar e olhar para essa pessoa que tá aí, bem nos olhos, bem no espelho, sem esconder, você vai ver e você vai decidir as coisas que você quer realmente ser. Algumas você vai ter que mudar, outras você vai apenas reconhecer. E esse reconhecer, você pode falar para você. Eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Vai uma hora que você acredita. Se você acreditou que era feia, é só mudar a voz, né? Te disseram, tu é feia, tu é feia, tu é feia. Agora tu diz, sou lindo, sou lindo, sou lindo, sou lindo. Até você acreditar. E aí você traz pro seu roteiro da novela mexicana. Tá? E isso é um trabalho a longo prazo, não é assim que vai se resolver, mas também se a gente não começar, isso nunca vai se resolver. E o que eu tô pedindo para você agora é para você olhar para isso e se você busca uma mudança, dar o primeiro passo, um passo pequeno. Falando em passo, já esqueci, gente. Vou tomar uma água aqui. Faz sentido sim, a gente pensa que pode dar conta de tudo e acaba se sobrecarregando. Às vezes, né, gosto do Brasil é dupla e tripla jornada, né, que nós temos, que não acaba nunca. E depois ainda dormimos e começa uma jornada mexicana aqui na nossa cabeça. Gente, para vocês darem o primeiro passinho, tá? Foi uma ferramenta que a primeira vez que eu fiz, eu achei ela muito simples, mas foi muito esclarecedora. E eu coloquei ela no link aqui para vocês baixarem de forma gratuita. Talvez vocês já tenham feito, tem um vídeo meu explicando, é a Roda da Vida, onde vocês avaliam essas áreas que eu falei e algumas outras, para vocês tomarem consciência, como se a gente olhasse a nossa vida de cima, com um olhar de um drone, tá? Uma ferramenta fácil, é uma paginazinha, lá tem as instruções para vocês fazerem isso. E eu já fiz ela e faço ela frequentemente. Então, assim, se vocês já fizeram, podem fazer de novo, tá? Não tem restrição. Então, tá lá no link, vai ficar, eu acho que até amanhã ou depois de amanhã,
tá? Então, se vocês ainda quiserem fazer. Tem o sorteio de um atendimento individual comigo sobre algum tema que vocês queiram tratar na vida de vocês para dar esse primeiro passo à mudança. Para isso, vocês podem fazer um print da tela ou tirar uma foto, postarem nas redes sociais de vocês e me marcar, @ouse ser você mesma, que aí eu vou saber que vocês estão participando do sorteio e amanhã às 18 eu vou fazer o sorteio com vocês todas, tá? Que tiverem me marcado. Então, depois, esse sorteio, esse atendimento é individual e ele é digital. Então, eu posso atender qualquer uma de vocês aonde vocês estiverem, tá? E se vocês quiserem mandar essa live para alguém que precisa estar ouvindo esse papo reto e direto, vocês podem clicar no aviãozinho ali. Se fosse vocês, e se isso fez sentido, eu vou pedir para vocês que vocês enviem para 2 pessoas, tá? Para que elas, se elas não acompanharam agora, que elas possam acompanhar e ver essa live num outro momento em que fizer sentido para elas, tá? Que elas tiverem mais tempo, que tiverem mais relaxado. Nem todo mundo consegue nesse horário, tá? Qual é o outro recadinho? Acho que era isso, gente. Obrigada pelos coraçõezinhos, pelas carinhas de riso. Se fez sentido para vocês, pode fazer sentido para uma outra mulher. Então, enviem e compartilhem esse perfil. A gente está crescendo assim organicamente, mas é porque a gente quer fazer a diferença na vida das mulheres que a gente conseguir atingir, tá? Eu vou me despedindo porque faltam 3 minutinhos. Agradeço muito, muito a presença de vocês. A Ana Paula tá chegando no finalzinho, mas muito obrigada pela presença de vocês, meninas. E a semana que vem a gente tem outro papo reto, tá? Que é uma outra temática que vai sair vídeo amanhã. Para quem é mãe de menino, tá? A gente vai falar sobre como educar meninos num sistema mais feminista, que nos ajudem, nós e as nossas meninas, a termos um mundo mais igualitário. Então, amanhã sai vídeo e daí na outra semana vai ter live também na terça. Eu só não sei, aviso vocês aqui, a gente vai decidir, mas eu acho que vai ser de noite, porque a gente teve bastante gente assistindo, tá? Então, eu deixo um beijão, uma boa noite para vocês e uma ótima semana aí. Continue acessando o nosso projeto, aí o meu projeto, e ousem ser vocês mesmas a partir de agora, tá? Beijão, meninas!